Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou fazendo esse vídeo aqui para poder apresentar para vocês aí a proposta, né, que foi colocado aqui na diretoria de ensino de Itu. Nós fizemos uma formação ano passado com os coordenadores. A gente teve aí todo o momento formativo, a gente consultou, a gente procurou saber qual seria a melhor metodologia para poder aplicar essa formação do Pacto EJA com os professores, com os coordenadores. E a gente chegou a alguns consensos e a gente mudou bastante as ideias que a gente tinha no ano passado para esse ano, para facilitar esse processo formativo. Então, já me apresentando, eu sou o professor Arione, eu sou PEC na diretoria de Itu, e a gente está trabalhando também aí o Pacto EJA, né? Hoje a gente está com desenvolvimento curricular e também aí o Pacto EJA, tá bom? Pessoal, então sem mais delongas, como que ficou organizado aqui na nossa diretoria? A gente estava com algumas ideias, estava com algumas propostas de fazer inclusive pelo Google Classroom, só que a gente percebeu que ia onerar muito tempo para poder fazer, ia ficar mais organizado, só que ia onerar muito tempo. Para evitar essa questão de onerar muito tempo, para tentar deixar a coisa mais prática e mais palpável para o professor e para o coordenador, como que a gente decidiu, junto com os coordenadores, realizar aqui? Nós vamos fazer com boletins formativos. Então, só para poder exemplificar aqui para vocês como a gente já trabalha hoje, tá bom? Então, como que a gente trabalha hoje aqui na nossa diretoria? A gente encaminha tudo via circular, né? Foi algo colocado pelo nosso dirigente, né? Então tudo que a gente faz de formação, comunicados, tudo que precisa chegar até a escola de maneira eficiente, a gente trabalha em cima de circulares. Então aqui, por exemplo, a respeito do EJA, nós tivemos aí a formação no ano passado, 2 circulares elaboradas no ano passado com todo o material, né? A gente recapitula todo o aspecto legal desse programa, do pacto, né? Então a gente tem todos os objetivos aí principais, enfim, a gente tem tudo aqui, inclusive já trabalhando aí a questão da formação, como que vai funcionar por cima, né, a formação, né? Isso aqui no começo do ano, né, como vocês podem ver, a gente teve essa circular no dia 23 de janeiro, a gente estava terminando de elaborar ainda esse processo formativo para eles, que começa agora em março, tá? O trabalho nosso aqui, a gente está indo direto na escola, então a gente está conversando com alguns coordenadores e também indo em várias escolas, a gente está tentando atender todas, então a gente está indo em loco para conversar sobre o programa e viabilizar a possibilidade de abrir salas EJA para o segundo semestre, porque daí a gente tem um ciclo formado, que nós temos a primeira série aberta no segundo semestre e os 2 últimos ciclos, né, os módulos, terminando no ano que vem. Então, a gente está indo em loco nas unidades escolares, né? Eu como formador, aqui nós temos também o Edson, que está indo como articulador do polo, ele também está acompanhando esse trabalho para poder replicar isso no polo, e a gente está fazendo esse trabalho formativo em loco. A gente percebeu que só por live não ia ser suficiente, a gente precisava ir em loco para entender melhor a escola e entender melhor aí a dinâmica que a escola está trabalhando. Enfim, como que então a gente vai fazer todo esse processo formativo? Primeira coisa, a gente já sabe que o calendário nosso, a gente tem esse calendário que é o do IFAR, né? Onde nós temos aí no dia 12/3, a partir das 19h30, a live no YouTube do IFAR. E depois no dia 19/3, em tese também às 19h30, a formação presencial, né? Como foi passado na formação do MEC, era para ser dessa forma no sentido de unificar o processo do país inteiro. Só que a gente sabe que cada estado tem uma particularidade, cada município tem uma particularidade, cada escola tem uma particularidade. Então a SEDUC fez e elaborou então um planejamento próprio para o estado de São Paulo. Isso facilitou muito a confecção desse plano, tá? Então, só para vocês visualizarem, vocês já sabem disso. Nós temos então essas 2 temáticas, e ambas temáticas já estão lá na plataforma Moodle do IFAR, tá? Então, lembrem-se bem dessa informação, essas 2 formações aqui, ó, já estão lá. E aí nós temos o calendário da SEDUC. Dentro do calendário aqui da SEDUC, nós temos o quê? Dia 13 e 14, que seria a formação para os coordenadores, e no dia 17 a 21, dos coordenadores para os professores. Então, como a gente confeccionou, tá bom? Como que a gente organizou tudo isso?
Então, pessoal, para ficar mais fácil, nós organizamos dessa forma, então, para poder esclarecer melhor, tá bom? Então, na semana A gente colocou semana A, semana B para diferenciar uma semana da outra, porque uma é a formação online, né, com o IFAR, e a outra é a formação presencial. Então, na semana A, na quarta-feira, a gente assiste a live do IFAR, os PECs assistem a live do IFAR, tá? Inclusive aqui eu preciso fazer uma correção, né, que a live do IFAR na quarta-feira é nós que vamos assistir. Na quinta-feira, das 8 às 11, a gente vai preparar o boletim informativo. Na própria quinta-feira, nós vamos repassar, então, essas informações para os CGPs em live. E assim, é uma live de, no máximo, 45 minutos. Por quê? A gente vai tentar organizar de uma maneira com que o coordenador também consiga passar isso para os professores em um ATPC, tá? Inclusive, essa live que a gente vai fazer aqui com os coordenadores, a gente vai fazer em um formato onde ele possa também aplicar isso para os professores na escola, tá bom? Então, se ele quiser passar essa live que foi passada para ele, ele pode também, para facilitar. Então, é no máximo ali um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos, para não ficar muito longo, tá bom? Em cima disso, a gente vai fazer então essa live. Aí na sexta-feira, os CGPs vão organizar todo o horário formativo dos professores. E na semana B, a formação presencial dos CGPs com os docentes, já com os horários alinhados e todo o material formativo, tá? Da onde a gente vai tirar esse material formativo físico, né, para a gente poder fazer as anotações? Lá da plataforma Moodle. Porque quando a gente vai lá na plataforma Moodle, a gente já tem as temáticas. Ó, a primeira temática, concepção da educação popular de círculos de cultura. A gente já tem material. E processo formativo do educador da EJA. Como falei para vocês, eu vou pegar esse material, vou adaptar, porque tem coisas aqui que não são específicas aí. Por exemplo, aqui, ó, fórum de discussão não tem como pôr. Plano de ação específico para os formadores. Então, algumas coisas aqui, né, a gente não vai estar inserindo lá no formativo. A gente só vai colocar o material realmente, tá? Então, a gente vai estar colocando essa introdução, vai estar colocando esse áudio, vai estar colocando a carta pedagógica 2, tá? E aí depois no processo formativo a gente vai estar colocando o podcast da Pedagogia da Autonomia, as primeiras palavras do livro da Pedagogia. Esse a gente não vai colocar e esse também a gente não vai colocar. Processo formativo. Não, essa temática também a gente vai estar... Ah, não, aqui é o fórum, aqui também não, tá? Então, pessoal, só para vocês terem esse alinhamento. Então a gente vai estar colocando a parte formativa, tá? Tudo que é parte formativa do Moodle, a gente vai estar colocando, adaptando e colocando no boletim informativo, que vai ficar nesse formato aqui, tá bom? Então essa foi a maneira mais prática que a gente encontrou para poder estar fazendo a formação com eles, para estar trazendo o conteúdo do Pacto EJA e estar simplificando o processo formativo aí das escolas, tá bom? E dessa forma, né, dentro dessa configuração aqui, eles têm aí como tá fazendo toda a parte de formação de uma maneira mais tranquila, tá bom? Então acho que é isso. O mão na massa é esse. Um outro detalhe seria a metodologia ativa aplicada. A gente vai sugerir 2 metodologias ativas, que é o círculo de cultura e também os agrupamentos produtivos. Então vai ter um professor, como se fosse um paraninfo do Pacto EJA, auxiliando aí o coordenador nesse processo formativo, tá bom? Então a gente vai ter também esse cuidado de conversar com os coordenadores para eles colocarem um professor que seja também da EJA, né, que esteja lá junto com os outros professores, para poder cascatear todo esse processo formativo durante a semana, né? Então é um professor multiplicador, vamos colocar assim, que vai auxiliar o coordenador nessa etapa formativa, tá bom? Então não sei se foi bem claro, tentei ser o mais claro possível para poder facilitar e dar aí um norte, né, um norte para que as escolas consigam fazer esse processo formativo de maneira mais clara, tá bom, pessoal? Um grande abraço.